Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 16 de novembro de 2022, Pastor Jailson. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. Hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, pelo nosso calendário eclesiástico é nos dado como o Dia do Arrependimento e Oração. Para esta ocasião, nós temos uma palavra, um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e nos versículos 18 e 19. E diz assim a palavra: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Nós temos também como um tema para esta palavra que diz assim: encontrar graça em Deus. Também temos uma mensagem que nos atualiza o texto bíblico, que nos diz assim: queremos reconhecer nossa pecaminosidade, mostrar arrependimento e estar prontos para a conversão. Amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, dia do arrependimento e oração. Amados, o que é arrependimento? No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus Cristo chama o povo ao arrependimento, exorta o povo ao arrependimento e a crer no seu Evangelho. Ao arrependimento, por quê? O que é o arrependimento? Arrependimento é um sentimento no qual todos nós sentimos por algo que cometemos que foi falha, que foi um erro e que não trouxe alegria ao coração de Deus e nos traz o sentimento de arrependimento, aquilo que pecamos e erramos diante de Deus. Na palavra bíblica, é parte de uma parábola que Jesus Cristo pôde contar e nos ensinar algo muito importante, no qual ele relata a história de um pai e de dois filhos, no qual o mais novo, já achando que já era hora, já era momento dele ter a sua parte na herança e poder usufruir, chegou ao seu pai e pediu o que lhe cabia na herança, né? E assim o pai o fez e entregou àquele homem a sua parte na herança. E o mesmo pôde, diz a Bíblia, que se distanciou, foi para um lugar longe no qual vivia o seu pai, e ali naquele lugar ele pôde gastar toda a sua herança, ele pôde ali usufruir dos bens que tinha ganhado de seu pai por um período. Mas chega um momento que toda aquela riqueza, toda a sua parte na herança, se acaba. E ele se vê agora em uma situação difícil, uma situação muito ruim, no qual até fome ele já estava passando. E procurava algum emprego, diz a Bíblia, e na mesma parábola, que ele pôde encontrar um trabalho, podemos dizer assim, um pouco humilhante. Ele estava ali para dar alimento aos animais, estar junto com os animais, e com tanta fome e precisão que ele estava, ele foi a esse trabalho. E por algum momento, ele teve até, sentiu vontade de comer a comida que caía ali aos porcos, por toda a situação que ele estava passando, sem comida, sem poder se alimentar, ele se viu ali naquela situação muito difícil. Em um momento que ele vivia, naquele momento de tristeza e dor, ele sentiu algo muito importante, que foi o arrependimento. E ele pôde lembrar
de como ele vivia na casa de seu pai. Ele pôde lembrar como os trabalhadores do seu pai viviam, comiam bem, viviam bem. E ele pôde pensar em se levantar e ir ter com seu pai, no qual entra a palavra bíblica. Ele tomou ali uma atitude, quando diz assim, levantar-me-ei. Essa palavra, ela nos reflete uma atitude que aquele homem tomou. Ele fez ali uma autoanálise na sua vida, de como ele vivia, o momento que ele errou, pecou, e agora ele sentiu o arrependimento. E nesse momento que ele sente o arrependimento, e ele sente vontade de voltar para com o seu pai, ele não espera mais ser recebido como um filho, mas sim como um trabalhador. Alguém que pudesse ali fazer aquele trabalho braçal, mas que ele tivesse o seu sustento e estivesse agora ao lado de seu pai. Então, amados, ele se levanta, ele tem esta atitude, ele se arrepende e volta. Ele volta em busca de uma conversão, de buscar o perdão do seu pai e a conversão. E na parábola, amados, nos é relatado que aquele pai recebe o seu filho com grande alegria, com grande festa. De forma alguma julga ou diz algo que poderia trazer tristeza àquele homem, mas recebe ele de braços abertos. Amados, o que nos traz isso? O que nos ensina hoje, amados? Algo muito importante. Todos nós erramos e pecamos diante de Deus. Por algum momento, temos alguma falha, algum erro, alguma atitude ou palavra, porque somos seres humanos e propícios, e assim propícios ao erro, ao pecado. Mas quando tomamos a atitude de nos levantarmos e irmos ao encontro de Deus, buscar dele o perdão, sentirmos primeiramente o arrependimento, porque é o primeiro passo, nos arrependermos. O Senhor Jesus Cristo nos convida a arrepender-vos e converter-vos. Então, a nossa atitude deve ser assim. Não temos que usar como exemplo nos antecipar na herança. Não temos que tomar este exemplo do filho pródigo, mas tomar o exemplo do filho pródigo, no qual ele, no momento que ele se arrependeu do seu erro, da sua culpa, e se voltou ao Pai. Então assim nós temos que nos sentir. Pequei, amado, meu Pai, e nos voltarmos a Ele. Certamente, amados, nós iremos ser recebidos da mesma forma, com os braços abertos. O Pai Celestial irá nos aguardar, porque Ele nos ensinou isso. O porquê Jesus Cristo traria esta parábola? Por que nós encontraríamos esta parábola na Bíblia? Para nos dar este exemplo, que quando nos arrependemos com sinceridade, porque Deus sabe o que está em nosso coração, quando com sinceridade nos arrependemos das nossas culpas, dos nossos erros, e tomamos a atitude de irmos ao encontro de Deus, certamente Ele irá nos receber, amados e queridos irmãos. Nos receber para nos perdoar, para nos colocar de volta em um lugar que jamais deveríamos ter saído. Isso é lindo, é maravilhoso, porque nós temos, amados e queridos irmãos, esta oportunidade ainda. Ainda nos é dado uma oportunidade de nos voltarmos com os nossos corações arrependidos
à casa do Senhor e ali teremos o perdão de Deus. E tudo quanto anteriormente nós tínhamos, que podemos nos dizer que era a nossa riqueza, que era estar presente na casa do Senhor, ter ali as suas bênçãos sobre as nossas vidas, nós novamente teremos. Estaremos debaixo da proteção divina. Então, amados e queridos irmãos, o que nós podemos ter como resumo desta palavra de hoje? Arrepender. Nos arrepender e reconhecer o nosso pecado e nos voltar a Deus para a conversão. Também reconhecer o pecado e nos mostrar e nos ter como o sentimento de remorso, ter como objetivo estar com o nosso Pai. E também, amados, queremos nos levantar e nos colocar nas mãos de Deus. Então nós queremos nos pôr como pequeninos, como errantes e nos voltar para Deus com o nosso sentimento de arrependimento, com o nosso sentimento sincero de arrependimento. E certamente Ele nos perdoará as nossas culpas, os nossos erros e nos recolocará em um nosso lugar, em um lugar de bênção e de paz. Amados, esta foi mais uma palavra que o Senhor nos deu para esta ocasião e que ela possa estar em nossos corações, que possamos nos arrepender e nos voltar diante de Deus para alcançar dele o nosso perdão. Muito obrigado, que todos fiquem na paz de nosso Deus e até a próxima palavra pastoral. Deus abençoe a todos.